Bem-vindos todo mundo ao nosso 22º episódio do podcast 1% Melhor. Faz um tempinho que a gente está querendo gravar esse episódio com uma convidada muito especial. E chegou o dia. Então, depois de um tempinho aí fora, por vários motivos, a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui. Eu e Rafa tivemos muitas coisas na nossa vida nos últimos meses, mas estamos de volta e bem animado para esse papo. Então, a gente vai conversar com a Cláudia Ferres. A Cláudia hoje é investidora anjo, membro de conselho de empresas, mentora de executivos. Ela é apaixonada por ajudar pessoas a se desenvolverem por empreendedorismo e pelo tema de diversidade e inclusão. Ela teve uma vida corporativa brilhante, onde ela passou 20 anos na Microsoft, liderou várias áreas da empresa, antes de tirar um ano sabático. Estudou no MIT, no Singularity, no Wharton, universidades americanas, e aí então começou a subida da sua segunda montanha. A Cláudia com muita honra que a gente quer receber você aqui no nosso último episódio de 2022. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigada, Lucas e Rafa. Estou super feliz de finalmente ter dado certo, né? Principalmente por ser o último, né? Eu acho que eu tenho aí, eu acho que é o compromisso aí de dividir com vocês um pouquinho da minha vida, da minha carreira e fechar o ano bem, né? Mais um ano difícil aí, mas a gente está, como você mesmo colocou, estou subindo a montanha e eu tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor. Legal, bacana. Rafa, alguma coisa a acrescentar antes de a gente entrar nas perguntas? Sei que você trabalhou com a Cláudia, né? Com a Cláudia. Sim, e por que a gente deu uma sumida também, né? Acho que a gente teve desafios pessoais, aí a jornada do herói para ambos, né? Eu mudando de emprego, mudando de cidade, Luquinha também assumindo novos desafios de emprego. Com isso, às vezes você faz um planejamento de criar um desafio maior e vem coisas que você não planejou, né? Um problema familiar, um problema de saúde. Então, acho interessante que nós estamos voltando agora para fechar, né? Que a gente não deixou fechar o ano sem o último episódio. E com a Cláudia uma conversa que a gente está querendo ter há uns 6 meses, né, Cláudia? Que a gente vem tenta marcar, aí eu não posso. Tentando aí marcar. Então, assim, é um ótimo sinal que assim, ambos estamos fazendo bastante coisa diferente, né? Especialmente você com toda a parte de investidor agora, que a gente quer aprender muito sobre isso. E a tua jornada, né? Acho que você é um ícone aí na indústria que todo mundo conhece e o tipo de pessoa que você entra numa empresa nova fala, meu, você tem que conhecer a Cláudia Ferres. Então, eu tenho certeza que tem muito fã seu que vai ouvir. Então, muito legal te ter aqui. E também para a gente falar para a nova geração aí, o que são as lições, né? Que você pode passar com tanta experiência bacana. Sim. É isso. Obrigada, Rafa. Hoje a gente quer falar então um pouquinho aí de empreendedorismo, de essa questão da carreira, né, da Cláudia, e tentar entender, né, o que ela vê assim que as pessoas que estão começando a carreira podem fazer para se preparar e ter uma carreira corporativa, mas também quem já está ali no momento da carreira, por exemplo, igual talvez a gente, né, Rafa, já passou um tempo, já tem uma experiência, como que a gente começa a construir esse segundo momento? Eu com certeza acho que vou aprender muito aí durante esse papo. Então, obrigado de novo, Cláudia. E vamos para a nossa primeira perguntinha. A gente viu que você fez ciência da computação em 87, mestrado no ITA, começou na Microsoft em 95. Então, foram muitas experiências, formações, imagino que superação e tudo mais nesse período. Quais foram os momentos chave assim dessa história? Quais foram suas principais ambições? Conta um pouquinho mais para a gente dessa história. Eu acho que você só descobre os momentos chaves, né, depois que você olha para trás, assim. Hoje eles são mais intencionais, né? Eu acho que eu consigo provocar esses momentos chaves, mas no início da minha carreira com certeza não. O que eu considero hoje uma coisa positiva, tá? Eu acho que para todo mundo é importante, eu acho que a coisa mais importante é você querer o aprendizado, né, não estou falando de aprendizado de universidade, né, nada formal e tal, eu estou falando da questão de você querer experimentar e ter, eh eu acho que visões diferentes, né, de uma mesma situação. Então eu acho que isso foi uma coisa super importante desde o início, né, desde a escolha da minha formação acadêmica. E eu fui fazer ciência da computação, né, eu estava entre veterinária e ciência da computação, não tem nada a ver com o outro, então um é uma paixão, né, e aí o outro foi a formação, a minha turma foi a terceira, né, na PUC de Minas,
era um curso até meio insípido ainda, né, era um momento em que, né, quando se fala ciência da computação, né, independente, é diferente de engenharia da computação, né, que é um curso muito mais técnico. Então era um curso que estava sendo modelado, então acho que é uma coisa, o que eu tiro disso sempre, né, é que você não tem que ter tudo definido, né, e tudo muito bem, formatado, né, para fazer opções de carreira, né, eu acho que você tem que tentar ir atrás, mesmo que seja instintivo em alguns momentos, porque isso abre caminhos de aprendizado. A segunda coisa foi quando eu decidi fazer meu mestrado, né, então meus colegas todos já estavam trabalhando, sabe, já estavam numa situação muito melhor. Eu larguei emprego, larguei tudo, né, para ficar como bolsista aí durante 2 anos e meio, e acho que eu fiz isso no momento certo, porque, depois que você entra no mercado de trabalho, é muito difícil, né, você arrumar tempo, né, para fazer reciclagem, para você aprender. Então eu ainda consegui, estava muito no início, né, ainda consegui sair, abrir mão de tudo mesmo, porque você faz sacrifícios, né, você vive de bolsa de estudos, né. Mas valeu super a pena. Eu acho que o que para mim foi mais valioso, né, foi um momento chave também, né, quando você faz mestrado ou doutorado ou qualquer, programa desse tipo, né, você trabalha muito a parte lógica, então acho que me ajudou a aprender a pensar, a estruturar, a ter pensamento sistêmico, então eu acho que isso foi super importante. Então outra coisa que eu gostaria de dizer, né, compartilhar, é que você não tem que ter não existe mais, principalmente hoje, né, uma linha reta, né, de aprendizado. A minha carreira vai ser assim, eu vou aprender A, B, C, D e E, né. Não, você vai aprender, entendeu. Então seja curioso, sabe, assim, mesmo que você vá ler livros diferentes, eu sempre leio um livro, que é não ficção, mas um livro técnico, sabe. Não, eu acho que tudo bem, né, assim, eu acho que eu respeito, eu entendo as pessoas que querem entrar em profundidade, eu entro em profundidade em alguns temas, mas eu procuro ter uma visão, né, sempre muito ampla, do que está acontecendo, né, eu acho que isso inconscientemente sempre esteve presente. E aí depois comecei a dar curso, comecei a dar aula, voltei, aí eu não quis fazer o doutorado, porque eu achei que eu ia me aprofundar muito, e como entrei, comecei a carreira que depois foi uma carreira corporativa, né, e em vários momentos de decisão de carreira, né, enquanto você está mudando de posição, então eu acho que a Microsoft é uma empresa particularmente que te permite, né, mudar muitas vezes, né, e se reinventar muitas vezes dentro do mesmo local, e esses desafios, né, eu acho assim, mudar sempre, né, é mais importante você mudar sempre e procurar áreas de aprendizado do que você ter uma carreira linear. Eu não acredito, né, nunca acreditei e hoje mais do que nunca, né. Eu acho que carreira é um portfólio de vida, né, então você vai acrescentando conhecimento, né, então tome riscos, sabe, assim, acho que os momentos que eu tomei risco, que eu fui fazer coisas que eu achava, né, que sabe, eu tinha medo, às vezes eu falava: "Ah, eu não entendo muito bem disso aqui, não tenho experiência naquilo", mas foram os momentos que eu mais cresci, né, então foram momentos chaves, né, momentos de lidar onde quando eu aprendi que eu adorava trabalhar com pessoas, que eu adorava trabalhar com desenvolvimento, foram os momentos de grandes transições da companhia, né, da Microsoft, em que você tinha que fazer muita transformação organizacional. Então você aprende, né, principalmente em empresas que não são de capital intensivo, né, a propriedade intelectual, o capital intelectual, né, as pessoas, né, esse é o centro de tudo, né, e hoje mais do que nunca, né, que se fala em liderança, humanizada, quando você percebe, né, assim, que você tem que ter um modelo diferente mesmo, as pessoas estão cansadas, tem burnout, né, a gente teve um mundo pós-pandemia, então eu acho que esses momentos foram momentos muito importantes para mim, sabe, mas se eu fosse colocar um bottom line, né, colocar assim uma régua, né, do que eu acho que foi constante, foi o aprendizado, sabe, sempre falar: "Eu vou fazer alguma coisa diferente do que eu já fiz", né. E aí eu acho que um outro momento chave foi sair para um sabático, né, foi me permitir fazer coisas que eu não tinha, conseguido fazer antes, que era uma reciclagem de conhecimento, né, fazer uma autocrítica muito grande em relação à minha carreira, né, olhar e falar: "Bom, qual é o próximo passo que eu quero dar?". E eu falei: "Eu quero entrar no mundo de inovação, né, eu quero fazer tudo diferente, e eu vou abrir mão dessa lista de coisas aqui". Você abre mão, né, você está numa corporação é muito bom, porque você tem um safe net, né, você tem uma rede de segurança ali, que rege sua vida, né, então abrir mão de tudo.
E eu tenho muito orgulho disso hoje, né? Porque foi o que me permitiu conhecer muita gente nova, é o que me permite estar aqui hoje, sabe? É o que me E permite, demanda né, estar muita coragem, aprendendo. né, Clau? O pessoal em grandes empresas de tech chama de Golden Handcuffs, né? As algemas de Exato, ouro. algemas de ouro. Você deixa um... Você, Vai. mas eu acho, sabe, Rafa, assim, que isso não é uma coisa mais tão relevante, né? Assim, é óbvio que é relevante, a gente tem conta para pagar, você quer formar uma família, etc. Mas eu não acho mais que isso principalmente depois da pandemia, eu não vejo isso mais como o fator fundamental, sabe? Assim, o que que é para mim hoje, o que que é fundamental, né, nas minhas decisões de carreira? É aprendizado, né, o quanto eu me sinto desafiada e a liberdade que eu tenho de gerenciar meu tempo, entendeu? Então, se eu fui definindo alguns pilares que são importantes para mim, acho que isso é outra coisa fundamental, né? Assim, o que que eu quero que faça, né, a regência aqui, que sejam os meus pilares de direcionamento para eu falar sim ou não para um projeto, Sim. né? Tem que ter diversidade, tem que ter inovação, né? Então, tem que ter o pilar de sustentabilidade. Então, aí eu vou fazendo escolhas ao redor disso, que é muito mais importante do que uma questão financeira, né? Alguém pode falar, mas é óbvio, eu consigo falar isso hoje, porque eu venho de uma família super simples, né? Então, eu fiz construí minha estabilidade financeira. Mas se eu começasse minha carreira de novo, eu faria algumas coisas diferentes, sim, entendeu? Eu daria mais prioridade porque eu acho que eu fui muito privilegiada na minha carreira, né, em relação às oportunidades que eu tive, mas eu daria mais prioridade para E, questões de alguns aprendizados que eu gostaria de ter tido, mas de qualquer forma eu estou tendo agora, entendeu? Então, também é um shift, Nunca é né? tarde, né? Nunca é tarde. Não, você pode pivotar a hora que você quiser, mas você tem que abrir mão sim, entendeu? Porque, querendo ou não, existe um safe net dentro da corporação. Então, eu trabalhei muito essa questão, né, de o seu sobrenome, né, não é um sobrenome corporativo, você tem que ter um nome, você tem que ter uma reputação, né, e isso é adquirido através de respeito, integridade, sabe, da sua preocupação, da sua postura. Eu acho que tudo isso você tem que pensar, que é ilusório, né, você está desenvolvendo um papel ali, né, faça ele da melhor forma possível, mas você não é, a sua identidade não é aquela, né, a sua identidade é você, você tem que pensar. Hoje eu vejo muitas pessoas no LinkedIn, por exemplo, criando a própria reputação, né, fazendo, né, iniciativas como vocês estão fazendo aqui, que independe, né, da empresa onde você está, sabe? Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que antes era tudo muito 100% ligado e tem gente que ainda é assim, à empresa, né? Eu acho que isso é um risco muito grande de saúde mental, né? Porque no momento que aquilo para de existir, você para de existir junto, né? exato. Então você É, precisa estar preocupado em criar a sua reputação. isso acontecer muito em mundo corporativo. O cara tem um attachment tão grande à imagem dele com a empresa que em belo momento a empresa fala, ó, obrigado, a gente não precisa mais de você nessa vaga. Exato. Acaba a vida do cara, não é que acaba. Acaba a vida do cara. Acaba a Acaba a casa. vida do cara. Então, Isso é muito comum, mas isso eu acho que são conceitos que vão caindo, né, que é exatamente esse da carreira linear, né. Entendeu? Então, assim, a carreira ela é uma lista, né, assim, um portfólio de aprendizados, o que que eu vou fazer diferente, né, e faz, entendeu? E vai fazer, porque eu descobri um networking novo, né, de pessoas, de empresas, dentro de venture capital, aceleradoras, incubadoras, sabe, é outro mundo, né. Tem uma coisa que eu não contei para vocês ainda, né, eu não consigo contar a versão inteira ainda, porque eu estou sobre NDA, né, eu estou num non-disclosure aqui, de confidencialidade, mas eu acabei aceitando, né, uma posição para ser CEO de uma joint venture entre uma multinacional brasileira e americana, né, que é uma startup, dentro da indústria 4.0. Eu estou super feliz, assim, eu comecei tem 2 meses, né, mas, por exemplo, puxa, é um negócio apaixonante, porque eu consegui negociar tudo que era importante para mim, né. Então os meus projetos pessoais continuam, né, obviamente, né, checagem de conflitos de interesse, mas eu voltei, né, voltei e estou montando uma grande empresa do zero, né, então é legal, um bacana. projeto muito legal. Bem, Então você pode fazer, sabe, as coisas acontecem, e Clau, quando você um dedica. ponto super interessante que você colocou, conforme você foi evoluindo na sua carreira, você foi subindo a sua barra de falar mais não, né? E eu acho Isso, que é um mega contraponto relevante para a nova geração que está entrando agora. Eu vejo muito perfil de assim, eu já vou colocar todas as minhas regras do começo. Eu só trabalho nesse tipo de empresa, eu só trabalho esse tanto de horas, eu só trabalho mobile. Cara, acho que, meu, pega leve no começo, né? Fala mais sim do que não, porque você não tem muito a entregar, para ser honesto, é. né? Você tem que ralar para aprender e ganhar Nossa. experiência, assim.
Nossa, Rafa, acho que isso que você está falando, assim, é um dos pontos mais desafiadores, né, de trabalhar com a geração que está entrando no mercado agora, né, porque é muito não e pouco sim. Eu tento sempre, né, eu acho que você trabalhar a questão multigeracional é muito importante, né, eu acho que isso é inclusão, né, você saber entender, né, o contexto. O que eu costumo dizer, eu sempre falei isso, né, e continuo acreditando nisso, é o seguinte: eu acho que a vida são feita de escolhas e trade-offs, né, assim, o que que eu é sim e não. Então, se eu para cada escolha que você faz, tem uma perda, né, é alguma coisa que você não vai ter. E Sim. se você estiver ok com o preço que você tem que pagar, né, para chegar em algum lugar, então você fala sim, né. Agora, se você o que não é coerente é você querer uma determinada coisa e ficar falando não, Não falar né. sim para Então, as coisas que assim vão te levar até chegar lá, né? exatamente, aí não funciona, entendeu. Então eu falo, eu acho que as pessoas hoje, né, têm esse e eu acho que vai piorar, né, vai ficar mais intensivo depois da pandemia. A gente está vendo isso no modelo de trabalho híbrido, né, que muita gente não quer voltar, né. Tem Vitória. uma onda enorme aí de resignation, né, das pessoas pedindo demissão nos Estados Unidos, na Nos América do Estados Unidos, Norte. muito forte, né? Muito Muito forte. forte. Tem a O Great que assim, Resignation, né? Que eles chamam, é que as great pessoas não estão resignation que querendo eles ir estão trabalhar chamando. pelo valor que elas iam antes, não estão querendo sair Não de vai casa, mais, algumas delas. não Elas vai mais. botaram regras diferentes, elas viram que pode ser Só É, diferente. que a balança aqui nos Estados Unidos tá faltando gente para trabalhar, né? O desemprego real isso, é negativo. A partir do momento que você adota uma postura dessa num país emergente, cara, você gera é, um mega problema, né? você gera um super problema. Então assim, eu acho que a pandemia vai trazer desafios para os gestores, para todo mundo que trabalha, né, gerindo pessoas, ou para as empresas de uma forma geral, mas a gente está falando de pessoas no final do dia, né, que não eram esperados, assim. Eu sempre vejo, eu sempre procuro ver a metade do copo cheio, né. Então, assim, eu acho que a metade do copo cheio é que tem uma série é um momento de ruptura, né, porque o modelo de trabalho anterior, que era um modelo tipo GE-like, né, que então, assim, ele não funciona, né, as pessoas estão em burnout, sabe, as pessoas estão cansadas, tem a questão das mulheres, né, que ficou muito evidente, as mulheres pararam, tiveram que pedir demissão, sabe, assim, a jornada de trabalho ficou tripla, quádrupla, né, então tem muita coisa, mexendo na cabeça das pessoas, o real valor da vida, né, o que que é prioridade, o que que não é, para quem infelizmente aí teve perdas, né, e fora a questão, né, do pânico, né, gerado por uma doença que ninguém conseguia controlar e identificar. Então acho que é natural, acho que só acirrou, né, alguma coisa que já ia acontecer, porque eu acho que o modelo anterior, o modelo de escola, por exemplo, que eu vim, é um modelo insustentável, né, você ficar 24 horas por dia ligado, sabe, e hoje ainda tem essa questão da conexão online, né, que é uma coisa surreal, né. Então assim, eu acho que não é ruim, mas já vamos pensar o lado bom, né, é que a crise ela trouxe eu acho que uma questão importante para as pessoas pensarem, né, que é, assim, o como que você equilibra. Não é life work balance, porque isso não existe, né, porque a vida está muito integrada, mas você precisa pensar, direito, assim. Então, tá bom, eu quero ter uma carreira, mas o que que significa? Define primeiro o que é uma carreira para você, Uhum. né, define, assim, que tipo de aprendizado você vai ter, né, e aí você começa a fazer o sim e o não, né, porque você pode falar não, mas você tem que saber o que que vai acontecer. Fala: "Bom, para sentar naquela cadeira ali, para ser um executivo, por exemplo, se você quer ser um executivo, seja de uma startup, seja de qualquer empresa e tal, eu tenho que abrir mão de assim, eu vou ter que trabalhar mais horas, né, porque a vida de startup é uma vida dura também, às vezes o pessoal tem uma visão romântica, né, mas é uma vida dura, difícil, né, você tem que falar com o investidor, é um super estresse, então você tem que falar: "Eu quero isso, não quero", uma vida executiva também, que você tem uma série de regras ali, né, eu acho que de visibilidade, de postura, uma série de coisas. Eu quero isso, é isso, o papel vem com a cadeira, né, por enquanto, né, por enquanto também, que eu acho que isso também vai mudar. Então, assim, eu quero isso, tá bom, mas para chegar nisso, você vai ter que pagar esse preço. Você está disposto? Não, não estou. Então reveja a sua carreira, Muda a né, rota. muda a rota, tá. Deixa eu E te falar, ok, né. você falou de aprender a aprender um pouco, né? Que seria esse mestrado que você fez, foi meio que aprender até aquela lógica de aprender e dá para ver, assim, como você conta na sua história, o quanto você abraçou a ideia de aprender e tudo mais. Então, primeiro esse é um ponto que eu queria
reenfatizar, eu acho que essa questão de aprender a aprender, se expor a conhecimentos que você quer ter e ir atrás. Hoje em dia o conhecimento é tão disseminado, né, internet e tudo mais, você pode ir atrás em paralelo ao seu trabalho e começar a construir para essa mudança de carreira que você queira ter. E aí você falou de duas coisas que eu queria só perguntar. A primeira é conflito de interesse. Essa é uma coisa que me travou muito. Por exemplo, sempre trabalhei em empresa grande e eu tinha um monte de ideia de coisas que eu poderia fazer em paralelo e tal. Eu ficava, caramba, eu falava para as O pessoas... próprio podcast, né, Luquinha? Às vezes a gente tem cuidado, né? Não, o próprio podcast no sentido do que a gente vai falar, isso acontece. Mas eu digo assim, no sentido até do que a gente vai trabalhar em paralelo. O podcast, nesse caso, ele é uma coisa que foi mais fácil, porque a gente eu não tenho nenhuma receita, a gente não fala do nosso trabalho, marketing digital, nada disso. Então ficou um pouco mais fácil. Mas eu fico pensando, por exemplo, eu quero ajudar pessoas a entender mais sobre marketing digital, eu quero trazer o conhecimento que eu aprendo no meu trabalho, ou quero empreender. Eu sempre fico assim, cara, se eu começar a ganhar um dinheiro fora do meu trabalho, também pode ser considerado conflito de interesse. Eu fico com essa barreira na minha mente e isso acaba me travando bastante nesse caminho, assim, vamos dizer. E aí, outro ponto só que eu ia te perguntar, eu acho que meio que se conecta com aprender a aprender e tudo mais, é como você fez essa conexão, assim, com o que você tinha do seu aprendizado e da sua experiência, e principalmente da sua credibilidade corporativa, com esse novo mundo? Você falou que criou novos relacionamentos, teve que construir, mas você também usou isso, né? Essa sua credibilidade, assim. Como você conseguiu fazer essa transferência? Vamos começar pelo conflito de interesse, né? Eu estou terminando meu curso agora, estou fazendo um curso para conselhos, né, na St. Paul. É um curso específico, né, para mulheres, tá? É um curso para preparação, né, de mulheres para board. E é muito interessante, né? A gente trabalha muito ética, né? A questão de ética e integridade. E a gente acabou de fazer um trabalho agora, né, que me fez refletir muito, sabe? Então ele pergunta, né, o trabalho é o seguinte, né, o que a construção da ética e integridade dentro de uma empresa, né, tem a ver com a construção de ética e integridade na sociedade? Se você parar para pensar, você juntando aí provavelmente as 10 maiores empresas, né, americanas, elas têm um PIB maior, né, que assim, vários países do mundo, né? Então as empresas, elas representam uma célula dentro da sociedade que impacta, né, a sociedade inteira, e hoje a gente fala em stakeholders e não shareholders mais, né, que é os princípios do ISD, aqueles 17 princípios da ONU. Então a gente está num momento no mundo, né, onde as empresas, sendo essa célula tão importante do capitalismo, que é o único regime, né, que deu certo efetivamente, tudo o que acontece dentro de uma empresa espirra, né, dentro da sociedade. Então, existe um papel muito importante de cada indivíduo que está lá. Então, o conflito de interesse ele existe para tentar delimitar algumas regras, né, que depois podem ser questionadas sobre a ótica de ética e integridade. Então, eu sei que é difícil, porque, no fundo, você está falando da sua integridade pessoal, né, você está dizendo, eu jamais faria alguma coisa, né, que tivesse um conflito de interesse. Só que às vezes, né, assim, mesmo que seja chato, você fala: "Puxa, isso me bloqueia e tal, etcétera", mas se você parar, dar 2 passos para trás, né, e parar para pensar no papel que aquela empresa, né, assim, você está lá dentro, você é um organismo vivo, né, você é parte, uma célula, parte desse organismo vivo. As repercussões que isso tem, né, dentro da empresa, que não é mais só dentro da empresa, né, a empresa precisa entender que todos os shareholders vão ser impactados. Shareholders não é só acionista, né? Você está falando da parte, você está falando da sociedade, você está falando da meio ambiente, né? E por aí vai. Então, infelizmente, entendeu? Isso é necessário. Eu aprendi a lidar com o conflito de interesse quando eu comecei a ter uma visão mais ampla do papel das empresas dentro do regime que a gente quer que dê certo, né? Que deu certo até hoje, que é o capitalismo, mas um capitalismo 2.0, né? Um capitalismo consciente, né? Que gere riqueza, que gere igualdade. Então, o conflito de interesse ele está dentro das regras de ética e integridade. Ele é importante por causa disso, né? Porque se você sem querer, você naquela estrada ali, ela é tênue, né? Porque ética é tênue, integridade é tênue, né? Se eu tenho a minha, você tem a sua. A gente pode, inclusive, não concordar em alguns fatores. Então, aí vem governança corporativa dentro da empresa como uma célula importante dentro da sociedade,
né, para fazer com que isso funcione, que a gente precisa, o ser humano precisa, né, para viver em sociedade, tá? Então, eu lido bem com isso, porque eu sempre me remeto de volta ao papel, sabe, o que impacto eu quero ter na sociedade, que é uma coisa que sempre foi muito importante para mim, era como o legado, é o legado, né, que eu quero deixar, e que eu quero construir todos os dias, né? Então, eu gosto que as pessoas me conheçam como uma pessoa íntegra, por exemplo, uma pessoa transparente, uma pessoa justa. Para mim é importante, né? Então, eu preciso atuar desta forma, né? Mesmo que muitas vezes eu falo, puxa vida, sabe, mas eu não ia fazer isso, mas não dá para gerenciar, né, o indivíduo nesse nível. Isso é uma coisa. A segunda parte da tua pergunta foi como que eu transferi, né, os ativos, né, da minha carreira corporativa para minha vida nova. E eu vou te falar assim, novamente, eu fui muito privilegiada, né? Eu acho que as minhas escolhas, até o momento que elas começaram a ser mais conscientes, né, sempre me levaram aos caminhos que eu quis de aprendizado, né? Mas sempre foi uma coisa que eu acho que como eu transferi, né, assim, quando eu pedi, demissão, quando eu saí, né, da última empresa e eu falei: "Eu vou mudar minha vida, eu vou entrar no outro mundo", a primeira coisa que você tem que ter é um mínimo de humildade e autoconhecimento para saber, né, que você vai entrar num mundo novo, e que você tem que reaprender muita coisa. Você tem que olhar para o que você sabe, né, falar: "Bom, o que que aqui do que eu aprendi", então, por exemplo, todo o conhecimento que eu tenho de indústria, governança, essa questão de compliance, de ética, de integridade, tudo isso para mim foi muito importante, a parte de liderança de pessoas, né, de desenvolvimento de pessoas. Eu aprendi muito, né, convivi com pessoas brilhantes, sabe, então, tudo isso foi muito importante. O que que eu precisava desaprender, né, eu falava: "Bom, eu vou para um novo mundo, né, onde as regras são turvas, né, onde tudo é muito rápido, onde hierarquia é uma besteira", sabe. Então, tudo isso eu fui botando numa lista e falando: "Bom, e agora minha rede? Ah, minha rede não está boa, porque eu não conheço gente desse mundo novo", né. E aí eu fui me conectando a pessoas que eu conheci no mundo corporativo, que também estavam fazendo transições de carreira, e essas pessoas foram me apresentando a outras pessoas já dentro do mundo de inovação. Outra coisa foi através da academia, né, então quando eu fui para Wharton, Singularity, né, e MIT, eu fui fazendo novas redes, tinham brasileiros, sabe, aí gente do mundo inteiro, e eu investi muito tempo, eu tinha uma agenda, né, eu sempre fui muito disciplinada, sabe, então eu botei um foco e falei: "Bom, um dos pilares que eu tenho que construir na minha carreira, daqui para frente, é um networking novo". Networking do quê? Ah, pessoas que estão ligadas ao mundo de inovação. Ah, então com quem eu tenho que falar? Ah, eu tenho que conhecer incubadora, eu tenho que conhecer academia, eu tenho que conhecer VC. E aí você vai, e assim, é um mundo muito mais informal, né? Se você manda uma mensagem para uma pessoa, a pessoa simplesmente fala com você, que é uma coisa que eu faço muito hoje, né? As pessoas falam: "Ah, vamos fazer tal coisa", vamos, E entendeu? não é Vamos comum fazer no sim. mundo corporativo, né, Cláudio? Às Não, vezes você não tem acesso, né? você não Simplesmente. tem Você não tem o acesso. Isso é título uma, correto. É uma coisa que tem que melhorar, né, Rafa, assim, as É, pessoas precisam parar de você precisa entender que você é um personagem ali, né, que aquilo não é você, entendeu. é, Então, assim, você precisa ter a sua identidade. Então a minha identidade, eu sempre gostei de fazer networking, porque eu gosto de conhecer pessoas, né, e aí eu comecei a olhar para o networking como uma troca, né, então para cada pessoa que eu me conectei ao longo desses últimos 4 anos, eu fiz uma troca, sabe, olha, né, assim, você está aqui falando comigo, e as pessoas falam assim, sabe, super boa vontade, né, são super abertas, e eu tentei sempre dar alguma coisa em troca, sabe, ajudar em alguma coisa, ajudar em um projeto, dar mentoria, então, acho que você vai criando um círculo mais positivo, né. quando eu entrei na Microsoft em 2014, eu era um gerente de e-commerce lá no Área Global, nada, um grande título, nada, né? A Cláudia era vice-presidente de vendas do Brasil. E ela me chamou de canto e, meu, vamos tomar um café, né? Me conta o que que você acha do e-commerce, o que que tá errado, o que que tá bom. Em meia hora a gente já estabeleceu uma relação de confiança e a gente trabalhou muito melhor um ano depois por causa disso. Então acho que Uhum. tem muito de atuar também esse speech de ser humilde, de estar aberto, né? É, Muito exatamente. executivo que tem isso no boilerplate lá, mas o Uhum, estagiário chama ele de canto e fala, meu, tem um feedback para dar e fala, pô, não tenho tempo, né? uhum, Nessa mesma empresa aconteceu comigo várias vezes, que eu queria ter acesso a certas pessoas e não tinha, né? é. Então, realmente, você é um Mas exemplo disso aí, Cláudio. é porque mas tem que ser de coração, sabe, Rafa? Você tem que acreditar naquilo, você sempre tem que pensar nisso, né? Como eu quero, que lembrança eu quero deixar em você,
né? Então, se aquilo para mim é importante, né, os meus valores, dentro dos meus valores como pessoa, é importante ser uma pessoa acessível, é importante que você entenda que eu realmente me preocupo, que eu realmente me importo, né? Para mim é importante, né? Porque eu acho que, como você falou, né, walk the talk aí, eu acho que nada se sustenta, entendeu? Assim, se não for legítimo, não for genuíno, as pessoas vão perceber, né? De Eu fato. percebia também, entendeu? Então, para mim, isso não é legal, assim, eu falo, não é legal, né? Eu Não acho que legal, é essa a herança. acho legal que tem uma diferença entre ser genuíno ou não, né? E ser intencional ou não. Porque no jeito que você falou da sua ida para Wharton, Singularity e tal, era intencional você criar conexões, achar pessoas naquele mundo e tudo mais, né? Então não quer dizer que você não pode fazer esse plano, não pode. Não, Parece até um pouco maquiavélico, né? Ah, vou encontrar com uma pessoa desse mundo e aí vou falar com ela e tal. E essa relação, na verdade, só se estabeleceu por isso. Não, na verdade, é genuíno, porque você tem interesse, você quer realmente trabalhar com aquilo. Você quer, no final, fazer um impacto igual aquela pessoa está fazendo, ou quer aprender com aquela pessoa e quer ensinar ela. isso, Então, como você isso, falou, uma troca, eu acho é uma que. troca. Mas a pessoa não pode confundir, então é genuíno, precisa ser espontâneo. Não, pode Ah, ser intencional, entendeu? Você pode realmente Então, planejar. você conhecer pessoas, né? E assim, e eu tenho só surpresas, né? Às vezes você conecta com uma pessoa, sabe? Do nada, às vezes a pessoa me manda uma mensagem, eu queria te mostrar um pitch, você tem meia hora? Tem, entendeu? Eu não tenho que ter interesse, meu interesse é aprender. Aí eu aprendo tanta coisa, aí eu já conecto aquela pessoa com outra, sabe? E assim, pô, sei lá, é uma hora do meu dia, né? Então eu ganhei sabe? E eu fico super feliz, porque eu falo, gente, quanta gente legal tá empreendendo, né? Tá tentando fazer soluções bacanas, né? Dentro do que eu acredito. E ser intencional é necessário, porque assim, a minha troca é o aprendizado, né? Então eu vou aprender com você, você vai aprender comigo. É só isso, né? Não tem, sabe, é diferente às vezes quando você representa uma empresa, né, e as pessoas estão interessadas no seu título, né? Então eu sempre tomei muito cuidado com isso, porque eu tentava separar e eu não gostava também, assim, eu falava não, e eu estou muito feliz porque depois que, né, eu comecei meu ciclo novo, eu me conecto com várias pessoas que eu conheci durante essa fase que viraram meus amigos, né, o Rafa é um deles, entendeu? Então, assim, eu considero um amigo, você fala: "Puxa, que legal", entendeu? Então, para mim esse é o maior asset na minha carreira, né, são as relações duradouras que eu construí, entendeu? Porque o resto é passageiro, né, assim, então, eu acho que todo mundo que começa a carreira, sabe, ou as pessoas que já estão tem que pensar um pouco nisso, né, assim, o que você dentro do conceito de capitalismo consciente, né, que a gente fala, né, que é esse impacto que a empresa causa na sociedade inteira, pensa em você lá dentro, né, porque a empresa são pessoas, o que impacto você está causando, né, o que você está contribuindo, né, então se você já chegou, sabe, assim, se você tem um conhecimento que você pode, sabe, fazer sei lá, uma mentoria, né, eu comecei uma mentoria agora para mulheres empreendedoras de periferia. E é muito legal, sabe, são microempresárias que estão tentando desenvolver negócios dentro de periferia, dentro de favelas e tal, então é muito legal, entendeu. Então não é possível que eu não tenho, né, uma hora, sabe, do meu mês para sentar com uma empreendedora e assim, é super emocionante você ver aquela pessoa tentando fazer e uma o coisa legal, impacto de uma hora né, o pode ser, né, impacto Cláudia? é uma hora, A é densidade que uma você tem hora, de skills, informações, network de 20 anos, em uma hora, em meia hora você faz um pacote ali para a você faz um pessoa. pacote para a pessoa, A gente tem notado isso também com as mentorias que a gente faz, a gente quer fazer cada vez mais, porque não é realmente legal. retorna muito, né? Retorna, com certeza. Então, assim, o capitalismo que eu enxergo, né, a próxima versão dele é esse, sabe, é um círculo, né, é circular. O conhecimento é circular, a riqueza é circular, sabe, eu acho que é assim que tem que ser a nossa próxima onda, né. Legal. Uma das. Foi mal, Rafa. Fiz uma pergunta aqui que você falou, né, das jovens de periferia e tal, das mulheres especificamente. Você se envolve bastante em projetos que são mais voltados para mulheres, né? O que você falaria assim para uma mulher jovem começando a carreira hoje, que admira essa jornada, assim? Quais são as dicas mais importantes? Como se portar e como se preparar assim para esse mercado? Olha, eu acho que para nas mulheres que estão começando, né, assim, né, tem vários blockers aí ainda, né, que a gente na minha época tinha muitos, mas eu acho procure ajuda.
sabe, assim, não tenha medo, né, sabe, não conhece ninguém que possa tenha exemplos, eu não acho que os exemplos têm que ser só de mulheres. Eu tive, né, vários homens na minha carreira que foram super sponsors, que são meus mentores até hoje, né, então, assim, escolha exemplos, né, pessoas que vão servir de role model para você e procure ajuda dessas pessoas para fazer um plano de desenvolvimento, sabe, para te fazer mentoria, para te ajudar, te aconselhar. Eh, eu acho que para as outras mulheres, né, assim, tem todo mundo tem que ajudar todo mundo, né, então a gente ainda tem, mas eu não acredito em ter círculo só de mulheres, né, porque se eu não te explicar qual é a situação, né, e não te trouxer para perto para você, se eu sou minoria e não trabalho com a maioria, né, para mudar a situação, vai ficar mais lento ainda, né, então a gente não corrige problemas de inclusão e diversidade, fazendo grupinhos isolados, né. Então, eu acho que as mulheres têm que se engajar em programas, têm que procurar uma mentora ou um mentor, sabe, ter gente que vá te dar aconselhamento, né, e dentro das empresas eu acho que os programas de sponsorship, né, de patrocínio de carreira são super importantes, né, e procure sempre trabalhar em empresas e questionar, né, se esses programas existem e se eles são efetivos, né. Hoje eu acho que isso mudou bastante, eu acho que hoje é mais genuíno também, mas, assim, existe um movimento natural da mulher, né, de ter que ser mais proativa para fazer esse desenvolvimento, então tente fazer isso, peça ajuda. Seria a sugestão que eu daria para quem está começando. Legal. Rafinha, você tinha uma pergunta? Eu vou fazer um ponto anterior, que é a Cláudia está falando da responsabilidade das empresas no futuro da sociedade e especialmente no Brasil, né? Eu acho que, especialmente para quem está fora, que nem o Luquinha, cara, tudo que a gente vê do Brasil, praticamente notícia externa é negativa. A economia não está indo bem, política está uma bagunça, crime não está bom, exceto empreendedorismo, né? Uhum. E às vezes eu acho que tem uma noção de empreendedorismo que é, não, é gente que quer ficar milionária e tal, e você vê cada vez mais empresas sendo criadas para mudar coisas, problemas que a gente tem na sociedade. Eu queria te perguntar, Cláudio, se foi isso que fez a sua virada para o lado mais de investimento, de startups, Uhum. e como você vê o papel dessas novas empresas, esses novos movimentos, especialmente fintech, né, que está mudando tudo, no país, para o Brasil melhorar. Tá. Acho que o que foi mais maior motivador, Rafa, foi, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito inquieta, assim, em relação a impacto, né, e eu achava que eu estava chegando num limite, assim, né, eu acho que tem a ver com ser sonhador, ser idealista, sei lá, entendeu. Então eu achava que meu impacto não podia ficar ali dentro, né, assim, você está ali, você tem um papel, você tem KPIs, né, você tem que entregar resultado, etcétera, você impacta pessoas, mas eu queria fazer mais, sabe, eu acho que eu estava num momento que eu tinha confiança que eu podia fazer mais e que eu queria me pôr à prova mesmo. Então, aí você começa a se conectar com uma rede de empreendedores, né, um startupeiro é um empreendedor, né, e você viu aí nos últimos 2 anos, principalmente, né, toda a virada que está tendo, né, volume de investimentos na América Latina, no Brasil principalmente, os unicórnios, você vê as empresas sendo listadas na NYSE, sabe, é muito bacana você ver esse reconhecimento de um empreendedor, brasileiro, né. E aí nas questões específicas com mulheres, né, as mulheres por questões exatamente ainda por essa segregação, elas naturalmente vão para uma carreira empreendedora. Então isso foi meu incentivo, né, falei: "Bom, como que eu faço para ajudar?". Eu acho que ainda fazendo uma ponte com os ativos, né, que eu adquiri, então a visão de negócio, de montar negócio do zero, de organizar, sabe, de ajudar a desenvolver negócio é uma coisa que eu consigo fazer bem. E eu acho que é onde eu consigo impactar mais, né. Então, eu acho que a sociedade está sendo movida por essas microcélulas, né, e é super importante, principalmente no Brasil. Acho que os Estados Unidos é um mercado de investimento muito mais maduro que o nosso, mas o nosso mercado está melhorando bastante. Se você olhar em volta do A interna, país, né, né. Cláudio? É. Não, olha os centros de desenvolvimento, né, de novas tecnologias, né, de incubação que você tem hoje dentro. Eu acho que o mercado está descobrindo a importância da parceria com a academia, né, com as universidades. Então tem muita coisa acontecendo com as universidades, Universidade de São Carlos, Universidade lá no sul do Brasil tem pelo menos 3.
Então está mais espalhado, o Distrito Federal tem bastante coisa, não está só em São Paulo mais, né? Eu acho que tem um apetite ao risco aí, as pessoas estão aprendendo a investir, né? Então, para mim, assim, ao invés de eu investir só num portfólio dentro de um mercado financeiro, eu posso investir numa empresa. Então, eu ajudo a gerar emprego, você ajuda a fazer desenvolvimento de um negócio e você vai ter retorno financeiro. Então, é mais eu acho que numa economia onde, infelizmente, ainda muito ligada a questões políticas, sabe, onde você tem, infelizmente, aí um desgoverno, algumas questões, né, que infelizmente não estão ajudando muito, você não pode ficar parado no problema, né? E eu acredito que, por outro lado, o Brasil tem muita maturidade já em relação à gestão de empresas, e você pode escolher fazer parte da solução, né, ao invés de fazer parte do problema, né? Então, eu ignoro um pouco esses problemas, né? Tem bastante fundos de investindo no Brasil para desenvolvimento de startups, né? E eu acho que a economia vai ser retomada assim, né? Então, oportunidade tem, né? A gente precisa estar Tem, com focado certeza, nos tem. problemas. Então, a gente tem que acreditar, tem que se unir, sabe? Eu acho que cada pessoa que começa a investir em startup, você está gerando emprego, né? Você está ajudando uma microempresa a se desenvolver. Cada emprego desse vira uma célula que gera a esperança em volta, né? Então, se o cara tem uma família que nunca teve oportunidade, começa a trabalhar numa empresa tech, sei lá, começa a dar esperança à pessoa em volta, fala, oh, dá, né? A gente pode seguir o mesmo caminho. Precisa ter exemplos, né, para as pessoas notarem que dá, para ter esperança, né? Isso, Para fazer essa exatamente. evolução de baixo para É, cima, porque de cima de para baixo baixo a gente para já cima. sabe que não vem, né? É. Claramente. A E estamos gente, num mundo de uma oportunidade tão interessante que, cara, está tão escasso o talento técnico e o talento para trabalhar em empresa técnica, mas não no lado técnico, no mundo inteiro. No Brasil é relativamente um bom preço, né, para as empresas investirem. Tem todo o nosso jogo de cintura de ter um talento criativo, né? E agora está entrando a parte técnica, com a academia entrando. Então, cara, a gente está Isso, no momento de fazer o Brasil, especialmente o Latam como um todo, se tornar sinônimo de criatividade e engenharia. sinônimo de criatividade, exatamente. Tem muito talento aqui. Você observa, né, nesses movimentos de crescimento, né, a gente que analisa, né, startups todo mês, é impressionante. Assim, a parte de agrotech, né, o Brasil prioritariamente é um país agrícola, né, mas o nível de tecnologia que está surgindo, sabe, é fantástico. Entendeu? Fantástico. A parte de sustentabilidade, tem muita coisa legal. É que precisa ser mais divulgado, né? As pessoas começam. Eu acho que hoje, é muito difícil você abrir um jornal local, um Valor Econômico, um Estadão, e não ter uma notícia, né? Exame, sabe? Tem que não ter notícias ligadas ao ecossistema de inovação. É muito difícil, entendeu? Então, assim, isso está movimentando, voltando a movimentar a economia, assim. Isso é legal. muito recente, né? Então, é uma esperança muito legal. Com certeza, é recente. Então, a gente tem hoje um tempo mais reduzido, né, no nosso podcast, que por causa de agenda do Rafa. Então, Rafa, você acha que a gente consegue fazer 1% na lata ainda? Vamos, lógico. Vamos sim? E, Beleza. Clau, antes da gente pular na lata, a gente falou de inovação aqui e, nunca teve um tempo que tem tanta coisa rolando, né? Criptomoeda, corrida especial, NFTs, Quantum, carros elétricos. Tem alguma dessas verticais que você está mais de olho, que você acha, cara, essa aqui é onde eu vou dar foco? Nossa, pergunta difícil, Rafa. Mas eu te falaria o seguinte, até pelas minhas últimas decisões. A parte de indústria 4.0, que envolve muita coisa de inteligência, né, data mining, IoT e inteligência artificial, né? No fundo é data, né? Só para É a fazer parte. desculpa te interromper, mas só para falar, IoT, para quem não sabe, é a internet das coisas, né? Que as coisas terem acesso à internet, o carro, etc., geladeira e tudo mais. É, E qual AI, né? Inteligência artificial? inteligência artificial, eu falei inteligência artificial, dados e internet das coisas. Legal. São as três coisas que para mim são mais apaixonantes hoje, né? Dados, né? Para mim é muito apaixonante, porque quando você vê, até quando eu fui para a Singularity, isso ficou muito evidente, né? Todas as pesquisas de biogenética, né? Tudo que você fala de agricultura, na fome, né? Como acabar com a fome no mundo, né? Alimentos alternativos. Isso, com o Acordo de Paris, né? Quando a gente olha a questão de sustentabilidade, o Acordo Climático, o Carbono Zero,
Então, a indústria é super importante, né, mas não do jeito que ela vem explorando, né, ou trabalhando até o presente momento. Então, eu acredito que colocar energia transformando, né, esse segmento através das tecnologias que eu falei é uma paixão que eu tenho, assim, é uma coisa que eu acredito que vai fazer a diferença. E recentemente eu entrei no conselho, né, dentro da Bossa Nova, de um pool de investimentos para a indústria 4.0, né, e foi o que me fez aceitar essa posição de CEO também, porque eu quero trabalhar focada na indústria e fazer a indústria mudar. Que legal. Estamos ansiosos para saber qual que é esse desafio aí, Cláudia. Daqui a Com pouco, daqui a certeza. pouco. Só o que der. Vai tentar resolver um dos grandes problemas da humanidade de hoje em dia, né? Então, é bem importante. Vou, com certeza, vou me manter motivada pelos próximos 20 anos aí. Com certeza, com certeza. Bom, a gente tem o 1% na lata, que é umas perguntas um pouco, como já diz, né, na lata, assim, mas para uma resposta mais sucinta, assim, que a gente gosta de fazer para todos os convidados. Então, a gente queria começar com, se você pudesse escrever uma carta para você 10 anos atrás, o que você escreveria? Há 10 anos atrás, Para o seu eu de 10 anos atrás, né? eu agradeceria. Diria muito obrigado por ter feito as escolhas que fez. Legal. Quer que o próximo, Rafa? Cláudio, qual que é o hábito que você acha que mais te ajuda a ter uma vida melhor e ter toda essa energia para crescimento que você tem? A fazer exercícios, me alimentar bem e ter horas de sono sagradas. Horas de sono é sempre importante. Muito, muito importante. Qual uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás que hoje você tem uma opinião completamente diferente? Nossa. Há 5 anos atrás eu tinha certeza que eu não ia voltar para dentro de uma empresa, que eu ia continuar só investindo e fazendo mentorias. Eu tinha certeza absoluta. Não tenho mais. Hoje já está um caminho diferente. Não tenho mais. Legal, legal. E qual, dessa super jornada que você teve, Cláudio, qual a coisa que você mais se orgulha? Das pessoas que eu conheci, do fato de muitas delas terem se tornado meus amigos. Acho que é o que eu mais me orgulho. É o que fica, né, dessa jornada corporativa, com certeza. Com certeza. E onde que as pessoas podem te achar, se quiser conhecer mais do seu trabalho ou de você e tal? Pode passar seu LinkedIn, as pessoas podem mandar mensagem. Posso sim. Meu LinkedIn é Cláudia-Ferres, F-E-2 R's e S. Tá? Meu Instagram é meu Twitter, né, é Clau Ferres. E meu Instagram é Cláudia Ferres. Legal. A gente vai colocar também nas notas aí do episódio, os contatos e tudo mais. Tá bom. Se quiserem bater um papo com a Cláudia, mandar uma mensagem. Fiquem à vontade, pode mandar mensagem, respondo todas, E sempre que oportunidade possível. Fantástica de mentoria, né? Especialmente para mulheres, que eu acho que a Cláudia tem um Sim, foco nisso. Então, sim. por favor, não fiquem tímidas. Não sejam tímidas. Eu sempre tento ajudar. Isso aí. Bom, pessoal, obrigado. A gente fica por aqui, mais um episódio. E, enfim, tem um monte de coisa que eu acho que a gente ainda podia conversar. Acabou que a gente fez isso um pouquinho mais curto. Quem sabe um próximo episódio no ano que vem. Estarei aqui. É isso aí. Muito obrigado, Cláudia. E também aí para quem faz tempo que não nos ouve e tudo mais, a gente vai postando novidades e tudo mais daqui para frente, mais no nosso LinkedIn. A gente teve um pequeno probleminha no nosso Instagram, né, Rafa? A gente vai falar disso. Sem entrar muito em detalhes agora nesse momento, mas a gente, enfim, vai ter que seguir mais focado aí no nosso LinkedIn. Mas entrem lá, sigam a gente e a gente vai postando as coisas por lá, novidades. Maravilha. Gente, Obrigado. valeu, muito obrigada, tá? Obrigado. Obrigado, Muito legal.